Bom dia, minhas irmãs. Vamos à nossa escola bíblica dominical. Nossa lição de hoje é a 12ª lição do trimestre que deveríamos ter terminado até o último domingo de junho, mas ainda temos esta lição e a próxima para concluirmos o estudo do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, o Evangelho do Reino. Hoje estamos estudando os capítulos 24 e 25. E o nosso texto áureo, que será mais explicado no decorrer do nosso estudo, é o versículo 34 do capítulo 24, que diz: Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Iniciamos o capítulo 24 com a informação de que Jesus sai do templo e os seus apóstolos, os seus discípulos, depois de todo aquele período em que estiveram no templo, ouvindo Jesus falar com tanta autoridade e calar as autoridades do templo, eles, ao longe, veem o prédio do templo, a imponência daquele templo, elogiam aquela construção. E Jesus aí confirma uma profecia que ele já havia dito aos líderes religiosos nos capítulos que estudamos anteriormente. Capítulo 24, verso 2, Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso impressiona os discípulos. Jesus aqui não está se referindo a um futuro longínquo. Ele está novamente predizendo que 70 anos após a sua vinda, 70 anos depois de Cristo vir ao mundo, passar toda a sua trajetória, aconteceria uma destruição da cidade de Jerusalém pelo Império Romano e aquele templo seria destruído. E isso sim aconteceu e foi algo que Jesus havia predito e chamou muita atenção dos seus apóstolos e dos seus discípulos. E assim, através do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, nós vamos iniciar o estudo em que Jesus prepara os seus apóstolos e discípulos daquele tempo e prepara cada uma de nós hoje sobre a grande tribulação, que se divide entre o início das dores e o fim do mundo. Nós ainda, assim como os apóstolos do Senhor Jesus naquele tempo, estamos passando sobre esse período do início das dores. O fim ainda está por chegar. E pelo que Jesus prediz e nos prepara, ele será ainda muito pior do que esse período que os apóstolos viveram, que nós estamos vivendo e nos aproximando do fim do mundo. E ao falar sobre o princípio das dores, o Senhor Jesus relata de maneira muito detalhada o que acontecerá naquele tempo e o que já vem acontecendo até chegarmos ao ápice, que é o fim do mundo. E ele fala de guerras, nação contra nação. Ele fala de fomes, que são as calamidades humanitárias que vivemos. Desde aquele tempo já passamos por várias crises e já vivenciamos em nosso mundo crises em que parte do mundo está enfrentando fome, desabastecimento. E hoje vivemos em vários setores em que o mundo está em guerra, em que refugiados vão para campos de refugiados e ali passam extrema necessidade. Não há falta de alimento no mundo, o que há é falta de distribuição desse alimento. Pestes, como essa pandemia que estamos vivendo, faz parte do princípio das dores. Fizeram parte no passado e a cada parte de tempo e vivenciamos pestes e pandemias, terremotos, grandes reações da natureza
Nós estamos vivenciando hoje, como no passado também foram vivenciados, em vários lugares e em vários momentos. Mas essas coisas não serão o fim. É o princípio das dores, irmãs. É esse período que estamos vivendo. Estamos nos aproximando do fim? Sim. Mas o período do fim trará dores ainda muito piores do que essas que estamos enfrentando. E Jesus alerta aos seus apóstolos e discípulos daquele tempo e alerta a nós hoje que a perseguição ao cristianismo, ao cristão, aos seguidores de Cristo, será parte das dores que o povo de Deus irá sofrer no transcorrer da sua história. Verso 9 do capítulo 24 diz: depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Isso aconteceu com os apóstolos no passado, que foram mártires, foram exilados, foram perseguidos. Em Roma, por exemplo, foram martirizados, queimados vivos, comidos por leões nas arenas. Acontece hoje em países em que o extremismo muçulmano existe, ou outras seitas que perseguem aqueles que não professam a sua fé, a sua crença, como vemos em muitos países muçulmanos, em que o cristão é preso, o pastor cristão é perseguido, a família expulsa do seu seio pessoas que se convertem ao cristianismo. E hoje, no mundo ocidental, que a liberdade é uma das grandes bandeiras, temos sim a cristofobia, uma palavra que muitos não querem ouvir ou aceitar, mas sim, o mundo cristão sofre a perseguição dos seus valores e princípios. E nisso nós estamos já participando ou sofrendo aqui mesmo no Brasil, onde somos taxados de preconceituosos, de segregadores, de pessoas retrógradas, porque nós pregamos o evangelho da transformação. Jesus disse: vinde a mim. Jesus disse: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas encontramos na palavra de Deus que o evangelho é o poder que transforma o mundo. É o poder de Deus para a transformação do mundo. Eu, para ter Cristo como Salvador, preciso me submeter à transformação. E aquele que quer vir a Cristo, mas não quer deixar as suas práticas, não está querendo aceitar a Cristo para se converter, mas simplesmente aceitar a Cristo como expressão de prática, de amor, de vivência, de convivência. E isso não é o evangelho. Por isso, há sim em nossos dias, e haverá ainda muito mais, e sofreremos muito mais até o final dos tempos, a perseguição daqueles que, por seguirem a Cristo, serão odiados. E Jesus alerta ainda para os falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Todos aqueles que querem falar em nome de Cristo, mas trazem heresias ou ferem os princípios ensinados na palavra de Deus, que é a mesma ontem, hoje e eternamente. Aqui Jesus está falando de falsos profetas que estarão querendo nos confundir, nos enganar, muitos se apresentando até como Cristo. E qual será a consequência, ou qual foi e qual ainda será da influência desses falsos profetas no meio dos seguidores de Jesus? Em outro texto, Jesus os compara como lobo em peles de ovelha. Ele levará o povo de Deus a ter entre eles pessoas que, por não estarem convictas da sua fé, irão se desviar. Trará a frieza espiritual, a iniquidade e os escândalos pela relativização dos valores cristãos.
fará também com que no seio da igreja haja falta de amor. Amor para pregar o evangelho autêntico, verdadeiro, transformador. E haverá também muito ódio contra nós que seguimos a Cristo, mas também muitos que dizem proferir a palavra de Deus irão disseminar ódio ao invés do amor de Cristo, que nos ensinou que devemos amar ao outro como a nós mesmos. Os falsos profetas eram presentes na igreja cristã primitiva, esteve presente em toda a história do cristianismo, está entre nós hoje, até muitas vezes dentro do seio de igrejas ditas cristãs, pregando o relativismo, pregando que nós temos que, em nome de não sermos homofóbicos, preconceituosos, ou aqueles que querem segregar o outro, precisamos aceitá-los como são? Sim. Mas não vamos pregar a transformação que o amor de Deus e a salvação e o perdão de Cristo Jesus provoca? Essa é a questão. Devemos aceitar e não pregar que Cristo requer transformação? Ou devemos, com amor e não com ódio, aceitar e dizer que o amor de Cristo e a graça do Senhor Jesus Cristo nos salva, nos transforma, nos perdoa e nos faz nova criatura? Pois as coisas velhas têm que passar e tudo tem que se fazer novo. Nessa mensagem, querida irmã, você deve acreditar. Na mensagem que quer relativizar ou até mesmo contrariar os princípios basilares da nossa fé cristã, devemos considerar que essa mensagem são de falsos profetas. E por isso o Senhor Jesus estava requerendo dos seus apóstolos e discípulos e requer de nós hoje a perseverança, que produz a esperança. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que não se deixar enganar ou confundir pelos falsos profetas será salvo. Ele vai perseverar na fé. Eu e você precisamos da perseverança que produz esperança, para que possamos alcançar com êxito os céus, a vida eterna. Pois a missão da igreja está revelada no capítulo 24, verso 14. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. E então, e só então, e pela misericórdia de Deus, virá o fim. Mas a pregação desse evangelho é missão da igreja. Eu e você somos igreja. Eu e você temos a missão de pregar o evangelho do reino. E que esse evangelho alcance o mundo. Alcance aquele mundo que ainda não ouviu falar de Jesus. Porque sim, irmãs. Sim, existem recantos no nosso mundo que não ouviram falar da mensagem do evangelho. E é o amor de Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, é que requer que a igreja cumpra a missão de fazer o evangelho de Jesus conhecido, o evangelho do reino, que foi ensinado por Mateus, está sendo ensinado a nós nesta manhã, para que o mundo conheça e tenha a oportunidade da salvação. E aí virá o fim. E Jesus, ainda prevenindo os seus apóstolos, faz essa profecia, dizendo porque naquele tempo e depois nos tempos vindouros e nos tempos que ainda estão por vir, até chegar o dia do juízo final, haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, tampouco há de haver. Esta profecia de Jesus refaz textos escritos pelo próprio Daniel, no capítulo 9, por exemplo, do livro de Daniel, verso 27. Muitas das profecias escatológicas ditas por Daniel, e as irmãs podem lá conferir o texto, 9, 27 do livro de Daniel, aconteceram
do tempo de Daniel antes do tempo de Jesus. Mas muitas profecias escatológicas de Daniel eram apontadas para o final dos tempos, assim como Jesus também. Quando ele está a partir do verso 1 do capítulo 24, começando a ensinar os seus apóstolos sobre os fins dos tempos, e agora sobre os fins dos tempos no sentido da segunda volta do nosso mestre e no sentido do início das dores e do juízo final, ele está se reportando a essas profecias de Daniel para dizer que não só os apóstolos, mas todos os seus discípulos haveriam de passar por aflição que nunca teriam sido vistas antes de Jesus, mas que os seus seguidores passariam sim por perseguições, aflições, e o mundo todo passaria por aflições, perseguições, fatos provocados pela natureza, ou pestes, ou guerras, tribulações, grande tribulação, que nunca teria sido visto antes no mundo. E é isso, irmãs, que estamos sendo prevenidas, estamos sendo alertadas por Cristo, para que possamos nos preparar para aquilo que ainda está por vir. E o Senhor Jesus disse que esses falsos profetas iriam ficar apontando: Cristo está ali, Cristo está acolá, ou se autodenominando Cristo. Mas ele aqui nos diz que quando chegar o dia da segunda volta de Cristo, ele virá como um relâmpago que sai do Oriente, mas se mostra até o Ocidente. E assim será a vinda do Filho do Homem, e todo olho verá. Aqueles que estão aqui neste mundo presenciarão a vinda do Filho do Homem. E aqueles que já foram para a glória também vão ver ou participar, e eu não sei de que maneira, desta grande ocasião, que será o dia do juízo final. E para tanto, o Senhor requer desta geração, como ele também requereu da geração passada, dos apóstolos, discípulos, dos nossos pais da era cristã, como ele estará requerendo dos seus discípulos que estão por vir, as futuras gerações, que tenham confiança. E aqui existe um versículo um pouco contraditório. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Não passará esta geração? Que geração? Por isso, irmãs, esperar a volta de Cristo requer confiança. Porque existem até correntes para esse versículo. Algumas dizem que essa geração é a geração que vai presenciar o dia do juízo final. Aquela geração que estiver vivendo aqui neste mundo, o dia do juízo final. Essa geração não passará, porque o juízo final trará o final do mundo também. Outros dizem que Jesus aqui está fazendo um misto de profecia para aqueles fatos que seriam realidade nos dias próximos aos seus apóstolos, ou num futuro próximo, como, por exemplo, a destruição do templo. Aquela geração ia presenciar muitos sinais, muitas tribulações e muitas dores. Mas as gerações futuras também presenciariam. Nós estamos presenciando. Vem a pandemia, muitos dizem, é o final dos tempos. Não, queridas, infelizmente, é o princípio das dores. Por isso precisamos ter confiança. Que geração é essa? É a minha geração, é a nossa geração. Basta ter confiança. A nossa geração, se nós pregarmos o Evangelho e nos mantivermos fiéis na expectativa do juízo final, a nossa geração verá a glória de Deus, como salvos por Jesus Cristo. Então aqui não interessa qual a corrente teológica que quer fundamentar esse versículo. O que interessa é que Jesus está querendo despertar naquela geração e na nossa geração e na geração vindoura a confiança de esperarmos
e confiarmos que sim, fatos, sinais, sempre estarão apontando para a volta do Senhor Jesus Cristo, o dia do juízo final e o final do mundo. O importante, queridas, é nós percebermos o que está escrito e tomarmos posse do que está escrito em Mateus 24, 35. Tudo passa. O céu, a terra, as nossas vidas, as nossas posses, tudo passa. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor Jesus Cristo. Amém? Que assim seja, nós cremos, nós temos confiança que essa geração que faz parte da Igreja de Cristo no mundo irá propagar com confiança as palavras de Jesus que apontam para o fim do mundo. Porque as palavras de Jesus são verdadeiras e são as mesmas ontem, hoje e será para todo sempre. E aqueles falsos profetas que ficam apontando, olha, Jesus virá, Jesus já veio, Jesus virá em algum tempo, em 2012 é o fim do mundo, e não sei quanto será o fim do mundo. Tudo balela. Jesus ali no capítulo 24, nos versos 36 a 39, ele faz uma série de comparações para dizer que não há como prever o dia da volta de Cristo e o dia do juízo final e o fim do mundo. O dia exato não há, pois a hora, o dia, ninguém sabe, nem os anjos, nem ele ali em forma de filho, de homem, senão somente o Pai Celestial. Então fiquemos atentas, irmãs. Não vamos disseminar fake news quanto à volta de Cristo. Só o Pai sabe. Mas vamos ficar atentas com esperança, perseverança e confiança nos sinais que já estão aí para que nós possamos nos orientar sobre os finais dos tempos. Por isso, a atitude que o Senhor requer de nós nesta manhã é a preparação. Preparem-se. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. E o que é nos prepararmos? É mantermos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa perseverança, a nossa confiança e a nossa fidelidade. Para que não possamos ser pegos despreparados, precisamos vigiar, para que nada nos tire o foco da vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, da direção do Espírito Santo e do amor de Deus, que deve ser o norte, o guia das nossas vidas. Preparação é o que Cristo requer de nós para estarmos enfrentando as dores, as tribulações, mas caminhando confiadamente para o dia do juízo final, em que nos aproximaremos da glória celestial para vivermos no céu com o nosso Senhor. E no final do capítulo 24 e já no capítulo 25, Jesus propõe para aquele ensinamento 3 parábolas. A primeira parábola, versos 45 a 51 do capítulo 24, é a parábola dos 2 servos, um prudente e o outro insubordinado. O prudente e o insubordinado são servos de um senhor que se ausenta e lhes dá tarefa. Cuidem dos outros servos, faça com que eles produzam. E o prudente segue à risca as orientações do seu senhor. Quando esse volta, encontra a casa em ordem, todos os servos trabalhando em harmonia. Esse é o servo prudente. Como recompensa, o Senhor se alegra com aqueles resultados e coloca mais trabalho, com maior responsabilidade, pois ele agora será o servo principal da casa, que vai gerir todos os bens do seu Senhor.
Aumenta a responsabilidade, mas também aumenta o valor, os privilégios, os reconhecimentos daquele servo. E essa fidelidade é recompensada com mais responsabilidade. Mas o mal, o servo imprudente, acredita que o seu senhor vai demorar muito. Ele recebeu o lugar de comando e vai se portar com infidelidade. Vai se sentar na cadeira do seu senhor, vai se colocar diante dos outros servos com soberba, com negligência, não vai controlar as produções, não vai fazer os outros servos trabalharem com diligência, vai deixar tudo bagunçado, só vai desfrutar do papel de ser o servo mandante. Abusa daquela posição, maltrata os seus servos, colegas, né? E aí, ao chegar o seu senhor, que vê tudo em desordem, ele é punido. E aqui Jesus tem uma explicação clara sobre essa parábola. A nossa responsabilidade diante do mundo que precisa se preparar para a volta de Cristo é muito grande. Somos servos, tal qual qualquer outro ser humano, mas conhecedores da palavra, precisamos trazer o amor de Deus, o evangelho do Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo que convence o mundo do seu pecado ao conhecimento dos outros, para que outros aceitem a Cristo. E assim, quando o Senhor Jesus voltar, nos achará cumprindo a missão com fidelidade. E aos servos fiéis é dado mais responsabilidade, porque nós vamos cumprindo a nossa missão e vamos trabalhando mais na obra de Cristo. Mas ao servo infiel restará a punição, não o reconhecimento. A outra parábola, muito conhecida, já no capítulo 25, é a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens conta a história de um cortejo nupcial em que uma é a noiva, mas várias das suas amigas virgens a acompanham no cortejo. Era uma prática comum para os casamentos da época, que eram feitos em diversos dias. Então as amigas da noiva se preparavam, ficavam em torno da noiva e esperavam o dia certo em que o noivo ia chegar. E elas deveriam estar preparadas. E a parábola nos fala das virgens prudentes e das virgens não preparadas. As prudentes estavam com a sua lamparina preparada, tendo óleo de sobra para mantê-las acesa. Porque quando o noivo chegasse, ele ia com aquela luz acesa encontrar a sua noiva. Não confundir, não ia confundir. Um outro grupo que estava ali até disposto a fazer parte da festa, eram amigas da noiva, estavam ali para participar do cortejo, mas não se prepararam. Trouxeram um pouco óleo no azeite. E no meio da noite, quando o noivo estava por vir, elas tinham as suas lamparinas apagadas. Ou seja, foram imprudentes. E aqui Jesus faz uma referência que na volta de Cristo, ele vai esperar que o seu povo esteja esperando por ele diligentemente, com prudência, preparados, para que ele nos olhe e nos reconheça como seus filhos, para que nós não estejamos na escuridão nebulosa do nosso mau testemunho, das nossas indiferenças, dos nossos comodismos, das nossas desobediências. E aqui, a lição que fica é importante que nós tenhamos a nossa luz acesa, reluzente. Lembra que Jesus disse, vós sois a luz do mundo, e é uma luz que não se pode apagar. De que vale, Jesus disse, uma luz apagada?
A nossa vida cristã precisa ser reluzente, na espera, confiada, prudente e esperançosa da volta de Cristo. E a terceira parábola é a parábola dos 10 talentos. A parábola também retrata o Senhor que viaja e dá 10 talentos, que são moedas, para um servo, para que ele produza, para que ele trabalhe, faça multiplicar aquele valor. 5 para outro, para que da mesma forma produza, e para um terceiro ele dá uma moeda, um talento. E o que faz aquele que recebeu 10? A gente conhece. Produziu, trabalhou, comprou, vendeu. Os 5 da mesma maneira, que recebeu 5 moedas, produziu, trabalhou, vendeu, comprou, e os 2 multiplicaram e dobraram aqueles recursos. E quando o Senhor voltou, que viu aquilo, ficou maravilhado. Bom está, servo fiel, e recompensou ambos com o dobro daquilo que haviam recebido inicialmente. Já o que recebeu uma moeda, timidamente, temerosamente, foi lá e disse: se meu senhor voltar e eu tiver perdido esse dinheiro, enterrou. Portanto, não negociou, não comprou, não vendeu, não angariou mais valores, e então, quando o servo voltou, ele devolveu timidamente aquela moedinha suja de terra, minha irmã, enterrada, que fora até o seu senhor voltar. E o Senhor não aprovou, expulsou aquele servo da sua casa. Nessa parábola nós vemos que o Senhor, sim, dá a cada um de nós privilégios, mas também dá responsabilidade, trabalho. E ele dá a cada um conforme ele acha que a pessoa é capaz de fazer. E não importa se um faz uma coisa e outro faz outra, desde que todos peguem aquela obra, aquela missão, aquela tarefa e cumpram com responsabilidade e com amor, fazendo com que aquela tarefa demonstre o seu empenho na obra do Senhor, o Senhor vai se agradar, o Senhor vai aprovar. Mas se o tímido, que não tem lugar no reino dos céus, e aqui o tímido não é o tímido porque é quietinho, é fechado, não é muito dado a relacionamento, o tímido aqui é o que tem medo, enterra, não se mostra, não se preocupa em fazer multiplicar a missão que Deus colocou em suas mãos, esse não será aprovado pelo Senhor. E o que essas 3 parábolas nos ensinam? Que o Senhor requer de nós, servos e seguidores de Cristo, prudência no esperar a volta de Cristo, no trabalhar na obra de Cristo para que essa volta aconteça o mais rápido possível, nos empenharmos para levar o Evangelho a outros, para reluzirmos a luz de Cristo e para multiplicarmos aquilo que Jesus coloca em nossas mãos como dons, talentos e frutos que nós devemos buscar na nossa vida cristã para que o Senhor Deus se agrade de nós. Precisamos de prudência na vida cristã. E isso, irmãs, é algo que nos faz também estarmos preparadas para que quando Cristo voltar não sejamos pegas de surpresa. Aquele servo que era infiel achou que Cristo ia demorar. Não cabe a nós acharmos isso. Jesus disse que nem ele sabia quando seria a sua volta. Prudência também é estarmos esperando, preparadas, atuantes, reluzindo a luz de Cristo, para que quando Cristo voltar, e pode ser hoje, amanhã, daqui a 1000 anos eu não estarei mais aqui, você não estará mais, mas estamos preparadas, esperando a volta do nosso Senhor. Prudência é o que Jesus requer de nós nesta manhã. Porque o dia do juízo final, irmãs, virá. Não sabemos, só o Pai o sabe, mas ele virá. E quando ele vier, precisamos nos apresentar como obreiros aprovadas.
ou aprovados, do que não tem do que se envergonhar. E Mateus, ainda no capítulo 25, verso 46, diz que Jesus terminou o seu ensinamento assim: portanto, estes que não estão preparados, que não estão desempenhando o seu papel de servos de Cristo com fidelidade, com prudência, com perseverança, com confiança, que não têm esperança que Cristo voltará imediatamente ou imediatamente, ou vai demorar, não importa, mas que não estão esperando prudentemente a volta de Cristo, estes que não aceitam a Cristo como seu Salvador, que não recebem a Cristo como Senhor de suas vidas, irão para o castigo eterno. Mas os bons, e aqui não é bom porque eu sou boazinha, porque você é bonzinho, mas os bons porque foram justificados em Cristo Jesus, este irá para a vida eterna. Portanto, existe eternidade para ambos. Quem morre sem Cristo vai viver eternamente no castigo eterno, que é longe da presença do Pai, longe da presença de Cristo, longe da presença do Espírito Santo. Mas quem é bom, não no sentido da sua própria maneira de ser, mas que foi justificado pela salvação em Cristo Jesus, tem vida, porque vida significa presença de Deus eternamente. Vida eterna com Deus. É o que nós queremos. Eu quero para mim e para você. Mas para isso precisamos desenvolver as características que Jesus requer de nós nesta manhã. O que Cristo dirá aos seus discípulos? O que Cristo dirá àqueles que forem aprovados? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, porque diz o texto do capítulo 25 que ele vai separar aqueles que foram aprovados, porque tiveram esperança, perseverança, confiança, prudência, fidelidade. Ele então dirá: benditos do meu Pai. Eu quero ouvir. Eu anseio, eu desejo ouvir essa frase. Benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde que Jesus fundou este mundo, ele já preparou para nós um lugar. Está preparado desde a fundação do mundo. É o que Cristo dirá para os seus discípulos. Bem-vindos, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado. E Jesus disse ainda na sua vida aqui terrena, quando estava fazendo aquele discurso nos capítulos finais do Evangelho de João, que ele disse que havia um lugar preparado para nós no céu. Porque se não tivesse, ele teria dito, vou preparar-vos lugar. Mas ele não disse, ele disse que já temos um lugar preparado no céu para aqueles que morrem em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, o que Jesus dirá aos seus discípulos é: então dirá, benditos do meu Pai, entrai na porta para tomar posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas, infelizmente, ele dirá para aqueles que não estão preparados: afastai para longe de mim, malditos, para o inferno, preparado para o diabo e seus anjos. E aí haverá uma pergunta. Uma pergunta. Por que aqueles que estão à direita são benditos? E Jesus vai dizer, eles são benditos porque eles atenderam ao chamado de Cristo para serem discípulos verdadeiros, que iam trabalhar na obra do Senhor, que iam alcançar o outro, que iam procurar difundir o evangelho do reino. E Jesus faz uma série de observações
que os seus servos iam atender aos necessitados, iam visitar os presos, iam alimentar os famintos, ia abraçar aqueles que são rejeitados. Mas para aqueles que ele diria, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, eles vão perguntar, mas por quê? Eu falei no seu nome, eu preguei também. E ele dirá, não vos conheço. São aqueles que estão no meio das ovelhas, mas estão com pele de ovelha, mas por dentro são lobos. São aqueles que acham que estão fazendo algo importante para o reino, mas na verdade estão buscando a sua própria glória. E eles perguntam, quando foi que não alimentamos? Quando foi que não demos de comer? Quando foi que não visitamos? Quando? Quando não fizeste a nenhum dos meus pequeninos, a mim não fizeste. Então, sim, queridas, estamos neste mundo para servir a Cristo. O Evangelho é cristocêntrico. O Evangelho é Cristo. Mas o Evangelho nos ensina a ir em busca do outro. Fazer ao outro aquilo que queremos que seja feito a nós. Amar ao próximo como a nós mesmos. Mas o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o Evangelho é Cristo. Ele é a novidade, é a notícia. Evangelho significa boas novas. E as boas novas são resumidas na pessoa de Cristo Jesus, que veio ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aquele que nele crê precisa ir em busca do outro. Então, o Evangelho é Cristo e Cristo nos ensina a praticarmos o Evangelho, indo em busca dos perdidos, anunciando o amor de Deus, sendo luz para este mundo. E aquele que assim proceder, com esperança, perseverança, confiança, prudência e fidelidade, que é o resumo de todas essas características, receberão as palavras maravilhosas e doces do Senhor. Benditos de meu Pai. Oh, glória! Você quer ouvir essas palavras de Cristo Jesus? Pois é isso que o Senhor Jesus dirá para os seus discípulos. Portanto, minha querida irmã, eu quero a volta de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A palavra Maranata significa essa expressão. Ora vem, Senhor Jesus. Eu quero a volta do Senhor Jesus. Você quer a volta do Senhor Jesus? Então qual é o segredo? É fazer o nome de Jesus conhecido. Quando todo o evangelho do reino for pregado, aí virá o fim. E o fim trará Jesus para buscar a sua igreja. Portanto, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero a volta de Jesus. Você quer a volta de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém. Portanto, vamos nos preparar como servos que não querem ser pegos de surpresa quando Cristo voltar e nos pegarmos de forma desavisada. Queremos que Ele nos pegue preparados para a sua volta, fazendo a sua vontade, pregando o seu evangelho, levando outros a Cristo, defendendo os princípios basilares da nossa fé. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero a sua volta. Você também quer. Portanto, vamos com fidelidade pregar o reino de Deus. Enquanto estamos aqui, somos a geração que não passará. A geração que não passará e que não permitirão que as palavras do Senhor Jesus seja atacada, pois as palavras do Senhor Jesus não hão de passar. Que Deus nos abençoe. Queridas, que possamos com fidelidade
cumprir o nosso papel diligentemente até a volta do Senhor Jesus. Beijo, queridas!